E aí também, em cima disso, Wilson, a gente tem que comentar de um assunto que eu venho trazendo aqui já há algumas semanas, né? Trouxe algumas partes dessa história com exclusividade, que é o assunto SAF barra Diego Fernandes, né? E aí, na onda dos vídeos vazados, está cheio de discurso vazado essa semana, né? Vazou um discurso do Diego Fernandes, ele estava no Paulistano, num encontro anual de São Paulinos, né? Ele esteve presente e estava conversando ali com conselheiros. A gente trouxe a informação com exclusividade que ele estava conversando com conselheiros da oposição e da situação. Teve colega aí que veio falar que é mentira, que não tem nada, aí vaza o vídeo e não fala nada. Depois, não, claro, informação mais que certo. Mas vazou o vídeo do discurso dele, né, para os conselheiros, onde ele fala, né, que ele é São Paulino, que ele é um menino sonhador, tal. Vamos ouvir o que disse aí o Diego Fernandes nessa conversa. Possível, e eu era um menino que tinha um sonho, que gostaria de alguma maneira contribuir para a seleção brasileira. Muito tempo que a gente ganhou uma Copa do Mundo, acabou sendo muito bem sucedido, acreditei muito no começo, e do mesmo jeito que eu tive esse sonho com a seleção brasileira, eu espero também eu poder ajudar o meu clube de coração, que é o São Paulo. Acabei honrando um avô meu, que veio de uma família de imigrantes, um avô italiano, deve estar super feliz que eu consegui ajudar o primeiro treinador italiano da história da seleção. E agora eu quero honrar um outro avô meu, que era São Paulo fanático, que me ensinou que chocolate que eu comia diamante negro era por conta do Leônidas da Silva. Cansei de ouvir histórias de Sá, Paulo, Noronha, Teixeirinha. Posso depois vou adorar conversar com você. Cresci nesse ambiente. Então, eu estou aqui para ajudar. A gente tem ainda alguns grupos que a gente precisa conversar, a gente não finalizou isso ainda. Para minha surpresa, eu estou sendo super bem recebido pela grande maioria. E a ideia é, quando a gente finalizar, eu gostaria de poder pegar os líderes desses grupos, porque são muitos conselheiros, então os líderes desses grupos, para que eles possam vir se aproveitar. Bom, tá aí então um dos trechos vazados da conversa com o Diego Fernandes. Eu vou deixar o Wilson falar, mas antes tem algumas coisas para falar aqui, depois vou passar também informação, porque, né, eu ficar falando só, acho que ninguém está muito interessado. Bom, primeiro, né, a respeito do fato vídeo vazado. Eu sei que era uma reunião grande, né, então era uma reunião no Paulistano, tinham meses e meses, dá para ver pelo vídeo também, né, tanto é que o vídeo é mal gravado, talvez aquela gravada, sabe, na mesa. Aquele miguezinho maroto. Aquele miguezinho. Eu acho, não sei, assim, eu posso estar sendo chato, tá? Mas eu não acho que é o tipo de conversa que deveria vazar, sabe? Porque, assim, eu fico imaginando o seguinte, se é um investidor estrangeiro, é um cara, sei lá, o Soriano, do Citi, ele chama os conselheiros, ele quer conversar, ele quer apresentar as ideias e o plano. Alguém grava e vaza isso, o cara nunca mais olha na cara do São Paulo, então o cara nunca mais fala, porra, os caras ali, eu tô numa boa tentando apresentar um negócio, os caras vazam o que eu tô falando. Assim, tem nada demais no vídeo, né? Mas fica só essa observação. Eu também notei uma coisa que de novo, né? Chato parte 2. Mas, pô, quando o cara tá, assim falando, quando o cara tá, sabe, numa mesa e tem um cara, né, no centro da mesa, de pé, falando, finge que tá prestando atenção, pelo menos, sabe? Pô, não fica olhando pro lado, passando cerveja e tal. Me soa um negócio meio, porra, estou cagando para o que esse cara tá falando para mim. Pontos chatos colocados. O ponto importante, ele fala desse sonho, ele fala que ele está sendo bem recebido pelo grupo, né, de conselheiros e tudo mais, então ele traz um pouco desse ponto de vista dele, né, do ponto de vista político, né, o que está sendo essa conversa. Eu acho, Wilson, que existe um movimento, eu venho notado isso, posso estar equivocado de novo, né? Eu sempre falo aqui, assim, nunca é a verdade absoluta. Tem parte que é informação, tem parte que é uma opinião. Posso estar muito equivocado aqui, mas eu sinto que tem uma ala do São Paulo, e que seria natural isso, que está querendo tentar, cara, desqualificar, né, o que o Diego faz, o que o Diego fala, o que o Diego traz. Eu venho falando aqui, assim, não sei qual que é o projeto, não sei qual que é o próximo passo, não sei o que ele quer na prática. Acho que ele tem que apresentar o quanto antes, porque de, assim, pavonice, de coisa, sabe, de querer fazer farra, tal, querer fazer essas coisas, a gente já tem ali alguns caras que fazem, não precisa de dois, né? Mas, assim, ele tem que apresentar, mas ele tem que ter uma abertura também para poder falar. Acho que isso é muito importante. Ele ainda não chamou o Júlio Casares para conversar, isso é informação.
ele não tem conversas ainda com o Júlio Casares, presidente do São Paulo. Então, isso pode gerar ali, cara, uma relação, né, que pode ficar um pouco esquisita para esse próximo passo. Mas é isso, né, isso. Eu vou passar mais informações, mas quero te ouvir primeiro em relação a esse discurso. O que você pensa em relação a essa situação toda do Diego Fernandes? Cara, Gabi, nesse meio, ponto um, que você não pode confiar em ninguém, né? Nem nos seus aliados, assim, você tem que já ter uma equipe para você falar alguma coisa mais concreta. Ponto dois, você tem que estar bem posicionado toda hora e você tem que fazer aquele network maroto, né? Então, como a própria diretoria do São Paulo faz muitas vezes, a gente já viu acontecer, eles largam a fumacinha ali e vê se pega fogo. Se pegar fogo, eles sentem se vai ser para o bem ou para o mal. O discurso eu não achei nada demais. Acho que é um menino bom intencionado, com recurso, que talvez tenha a melhor das intenções, viu uma oportunidade de conseguir chegar num baita clube estruturado com estádio que tem renda, recurso e tal, e era a oportunidade que ele estava esperando. Acho ali também que reuniões desse tamanho, 25% da galera que estava ali prestou atenção no que ele estava falando. As outras 75% das pessoas cagaram, porque ele falou, como você falou, os caras estavam no Zap, mandando mensagem, passando a serva, fazendo alguma coisa. Tava ali no Somebody Love. Eu acho que ele, inteligentemente, ele sabe disso, que ele aparenta ser um cara do business, de negócio. Então, ele chegou, ele se apresentou, ele falou o discurso que é o sonho dele, sonho realizado, sonho de poder isso, poder aquilo, mas eu acho que ele está sentindo ainda. Ele não chama o Casares, eu acho que de propósito. Eu acho que essas notícias vazadas podem até ser coisa dele. Então ele está sentindo como ele vai ser recebido, ele está sentindo como que a torcida vai receber isso. Ele foi à reunião dos conselheiros, deve ter trocado ideia com uma galera, situação e oposição, para sentir o pessoal. É muito comum, né, negócios desse tamanho, você ter mais de 10, 15 reuniões e, cara, metade é ruim e você se frustra e aí quando você menos espera você acha uma brecha, uma resenha, alguém muda de ideia. Então eu acho que ele está capitalizando, sabe? Ele está ali, ele planta a sementinha ali, conversa com aqui, vai conversando com gregos e troianos, vai sentindo, a galera vai falando, o Casares é gente boa, o Casares está puto, o Casares não quer ouvir ou quer. Então eu acho que ele está indo ali comendo pelas beiradas, sabe? Soltando ali um pouquinho de cada vez, ele solta um pouquinho da linha, vê como é que vai, recolhe um pouquinho, aí ele dá mais uma plantadinha na imprensa. Eu acho que inteligentemente ele não está demonstrando tanto interesse assim, até porque ele perde poder de barganha, né? Quanto mais interesse ele demonstrar, mais ele vai ter que investir, mais ele vai ter que abrir o bolso. Então, do jeito certo, ali no Somebody Love, ele tem uma cara, bom moço, rapaz bonito, bem apessoado, que loucura. Então, ele tá indo aos pouquinhos, assim, ele vem devagar. Eu acho, cara, nego velho do business. Chegou devagar, tá plantando a semente, todo mundo tá falando dele, vai aparecer em mais encontros. Eu só acho que esse vídeo não tem nada demais. É apenas um depoimento de alguém que quer chegar no grupo novo e falar, pessoal, sou bonzinho, sou da paz, não quero problema com ninguém, só quero ajudar. Toca aí para ajudar. Se vocês quiserem ajuda, vocês me procurem. Se não, vão bater uma resenha ali, tomar um veneninho junto ali. Quem sabe a gente desenrola isso junto, sabe? É isso, eu acho isso também. E aí, cara, para passar mais informações também, né, em relação a isso. Até vieram algumas informações de que o Diego Fernandes estaria perdendo força entre os conselheiros e tudo mais. Eu acho que isso é discurso do outro lado, né? Assim como o Ilcinho falou que tem discurso do lado do Diego, para mim tem um discurso do outro lado. Perdendo força. O cara tá conversando com o conselheiro, tá ali com o banco também ali conversando, tendo esse projeto, tendo uma inserção. Para mim isso é ganhar força. A gente não falava do Diego Fernandes há um mês atrás. Ele não falava com o conselheiro um mês atrás. Até o Oliver mandou uma mensagem no chat, né, e falou que a estratégia dele está correta, né, tem que ir nos conselheiros primeiro, mas esses caras são muito difíceis. Eu também não questiono a estratégia não, senhor. Para mim, assim, cara, ele tem que ver a viabilidade do plano, né? Então, cara, de promessa, gente que chega e fala, eu assim, quero investir, quero comprar, tem aos montes. Ele tem que entender a parte política do São Paulo. Eu não questiono. E aí, cara, para voltar de novo numa informação, né, que eu acho importante a gente trazer. O Diego não é o cara que vai ser o
o comprador da SAF. Ele é um intermediário. Ele junta as pontas, ele junta investidores, ele é bem influente no mercado, e aí ele vai juntar essas pontas para fazer uma oferta para o São Paulo, seja de compra, seja de investimento, e aí eu creio que ele vai caminhar para uma SAF, né? E aí teve uma informação também curiosa, assim, também nesse lado, a gente trouxe aqui. Ele não conversou ainda com o Júlio Casares, ele conversou com o Outen. Esse encontro do Paulistano, de acordo com o que saiu no GE, o Outen estava presente. E aí veio a informação no fim de semana, que foi divulgada pelo nosso amigo Ramon Arte, que também confirmada pelo UOL, de que Júlio Casares e Outen foram ao banco BTG, que seria o banco que ele tem, então, ali conversas, né? Após o papo do Diego com esse grupo de conselheiros. E aí eu fico imaginando, assim, ó, é uma situação, assim, hipotética. Eu chego para você e te falo, ó, eu estou conversando com o Banco Arquibancada Tricolor para fazer uma oferta assim, assim, assada, a gente vai conversar, a gente está ali formando essa oferta. Aí eu falo para, sei lá, para sua esposa, sabe? Falo para uma pessoa importante na sua vida, mas falo, pô, com o Ilcinho não vou falar ainda. Aí ela vai, te conta, vocês pensam e fala, bora lá no banco? Vamos lá no banco. Não sou uma coisa esquisita ou eu tô viajando? Não, Gabi, isso acontece aos montes com o jogador, tá? O que acontece com o jogador, isso é tipo assim, Wilson, posso te oferecer ali no Arquibancada Tricolor? Pode. Aí ele vai lá e falou, vocês não querem contratar o Wilsinho? Ah, não, mas o Wilsinho, não, faz comigo e tal, aí o Arquibancada Tricolor vem direto em mim. E quer passar, tipo, o empresário para trás. Mas, tipo assim, entre confiar direto no clube e confiar num cara que tá comigo há anos, eu confio no cara que tá comigo há anos, né? Porque ele vai desenrolar a mesma coisa, o Diego. Se o Diego chegou a falar o nome do banco, é porque ele tá fechado com o banco. E o banco sabe que ficar com o Diego é muito mais lucrativo do que fazer o negócio direto, porque o banco pouco importa se ele vai comprar A, B ou C, né? Ele quer o business, ele quer abrir o leque de oportunidades e não fechar a porta. Então, se os caras fizeram esse movimento de tentar passar o Diego para trás e direto ao banco, cara, eles são mais juvenis do que eu achei que fossem. Porque, cara, em negócios desse tamanho, o Diego só abriria o nome se ele tivesse fechadíssimo com o banco. E se os caras fizeram isso, cara, os caras morderam uma isca gigante. E aí, no final das contas, se isso aconteceu e eles voltarem para a resenha com o Diego vai abrir a porta da reunião e falar, e aí, minha galera, acharam que ia me passar para trás, né? Diegão na área. E aí vai ser mais da hora. E aí, minha galera, ele falou, dá um abraço aqui, meus peixes, acharam que ia me pegar, né? Não, mas assim, eu acho, e eu sei que o mundo assim, é do negócio, né? Mundo, né, de você fazer negócios grandes não é também, não tem freira, né? Não tem santo. Mas eu acho uma falta de, sabe, respeito até. Você ir lá, tentar cortar o intermediário e tudo mais, eu não acho que seja legal. E assim, já que a ideia e acho que isso prova que talvez eles enxergam a ideia como boa, né? Porque já que eles querem cortar o intermediário e ir direto no banco, eles poderiam ter feito isso antes, né? Então, é o Diego que trouxe a viabilidade dessa história junto ao banco. É isso que falta entender também dessa história. Tentaram cortar o intermediário, né? Acho que essa é a interpretação que fica quando a gente tem essa informação, que enfim, Diego, intermediário, não conversou com o Júlio, conversou apenas com o Outen, e aí o Diego e o Outen foram no banco. Então, assim, tentaram algo, não sei, ou vamos assim pensar que tentaram pegar mais informações, assim, vamos usar dessa forma, né? Mas que não, eles foram lá, só falou, rapaziada, isso daí que estão falando é verdade mesmo? Então tá bom, a gente não quer fazer nada demais. A gente só veio querer saber se era verdadeinha. Pois é, mas é a mesma história que eu vi que saíram matérias também dele na CBF, né? Ele tinha uma relação de confiança, né? Tem uma relação de confiança com o Ancelotti, fez o meio-campo e tentaram tirar ele também e tal. Ele não é agente FIFA licenciado, isso foi até, né? Deu ali um problema, tal, saiu até reportagem aí em outros veículos e tal. Então ele deve estar meio acostumado com essa história, né? Também Gabi, não quem tá nesse mundo dos negócios, acho que principalmente no futebol, é um querendo engolir o outro, tá? Isso é mais normal do que possa parecer. Sim, pois é. Então é importante para a gente ficar de olho. Mas não, ele não está perdendo força. Ele é um cara que está, acho que, ganhando força, né, nesse momento. Acho importante trazer isso. E aí entra um ponto, para fechar esse assunto também, o senhor, que aí jogou uma responsa aí para ele, né?
que o Miller foi na Gazeta e falou que o Diego disse para ele que promete uma grande novidade para o dia 16 de dezembro. Jogou a bomba no colo e saiu correndo, né? Porque agora ele tem uma responsabilidade de trazer algo. Eu não tenho informação, né, do que ele vai fazer, talvez ele fale do projeto abertamente, dê alguma entrevista para apresentar, lance algo, tem várias possibilidades. Mas jogou uma bomba, né? Ele me disse que no dia 16 vai ter uma parada aí. Esperem. Ele não apresentar nada, fica feio, né? Então agora assume esse BO, né? Ah, ele vai virar meme, né, Gabi? Se dia 16 não sair nada, ele vai virar um memezão. Mas cara, isso, é torcer pro Diego assumir mesmo esse BO aí, arrumar, conseguir fazer esse meio de campo, porque, cara, sinceramente, é melhor uma SAF e também, e se caso isso se concretizar, essa SAF, para que ele coloque pessoas capacitadas lá para tomar conta também, né? Não colocar o melhor amigo dele de diretor de futebol e o outro de presidente, é colocar uma galera lá que pelo menos entende do que tá fazendo também. Exatamente, 16 de dezembro, né? Até vi o chat comentando, já foi dia 16. Não, é de dezembro, né? Não é que já foi. Tem mais um mês de expectativa aí, rapaziada. Tem mais um mês aí. Eu não gosto dessas promessas particularmente, viu? Mas ok, vamos ver o que eu sai. Eu não acredito em nenhuma delas, tá? Não, vamos ver o que sai. Acho que o São Paulino ele tá tão machucado com tudo que acontece que o que menos precisa agora é ter uma promessa. Mano, eu queria que duas coisas acontecessem logo. O ano acabasse logo o futebol, no futebol, que acabasse logo o campeonato e que ninguém machucasse mais. Só isso estava suave. O resto que vai vir dia 16, 17, 8, azar. Perfeito. E só para fechar esse assunto aqui, deixar um recado com essa história toda, que aí é minha opinião, não é informação. Toma cuidado quando você tenta afogar uma pessoa para você não cair junto, viu? Porque essa coisa de querer chamar o outro de um 7-1, mentiroso, pintar uma caveira de um cara ali, acho que São Paulo tem assim, preocupações maiores, né? Essa coisa aí é um movimento constante, né? É um movimento que mentiroso, não é 7-1 xenofóbico, esses caras que ficam acusando é foda, né? Esses caras que gostam de acusar é meio foda mesmo. Esses caras têm que tomar cuidado, porque o mundo não gira, ele capota, né? Pois é. Eu falo dessa parte política, assim, querer passar a perna e tal. Cuidado, hein? Fica de olho. É igual a gente falava lá dentro do vestiário, Gabriel. É igual a gente falava dentro do vestiário. Ó, rapaziada, tem que dar 6 tiros de 1000. Aí tinha uns guerreiros que dava só 4. Falava, ó, quem rouba aqui, rouba no vestiário, rouba em casa, hein? É o mesmo tipo de vagabundo, hein? Roubar aqui, roubar uma meia, é a mesma coisa que roubar uma loja, hein? Cuidado, é esses caras aí, ó. Pois é, então assim, é só ter... E assim, uma outra coisa que eu venho falando aqui, existe vida depois do São Paulo, viu? Vai passar quem tá, vai passar o cargo, vai passar o que você tá fazendo. As pessoas não esquecem, viu? Acho que vale só essa menção aí, né? Só quem é rancoroso sabe. Fala tu, Gabriel. Só quem é rancoroso sabe. Sim, é muito rancoroso, né? Mas só quem é rancoroso sabe. Perfeita frase.